Sejam muito bem-vindos a mais um Inspirado Podcast. Aqui a gente desconstrói e desmistifica a jornada de pessoas inspiradoras, contando seus aprendizados, seus percalços, seus sucessos ao longo da trajetória. Hoje tenho muito prazer em receber aqui um colega, amigo. Tivemos oportunidade de nos conhecer e trabalhar em alguns projetos juntos e de conviver pessoalmente também. Ele que é presidente do conselho, sócio fundador da Alto QI, um SaaS que está disruptando o ecossistema da construção civil no Brasil. Foi presidente da CAT, da Associação Catarinense de Tecnologia de Florianópolis, e fazendo uma das gestões mais memoráveis, colocando o ecossistema de inovação de Floripa no radar aí global, né? Além de ser investidor, conselheiro, mentor de startups do ecossistema. Rui Gonçalves, prazer recebê-lo aqui. Cara, prazer é meu, sempre que eu posso trocar umas ideias com amigos e principalmente pessoas que trabalham muito para o ecossistema. Estou à disposição. Acabei de sair de uma reunião com o ministro do empreendedorismo. Ficamos algumas horas lá dando sugestões e trocando ideias junto com outros empresários de como nós podemos fazer no Brasil o que a gente fez com sucesso em Florianópolis e estamos fazendo em Santa Catarina. Maravilha, Rui. Vamos começar essa conversa. Conta pra gente quem é o Rui. Cara, o Rui é um cara que deu sorte na vida. Sorte. Eu sempre que tive sorte na vida, eu estava preparado, estava com sabedoria e conhecimento, eu estava trabalhando, eu estava executando, eu estava fazendo alguma coisa com muita dedicação. Então, o que eu digo para todo mundo, alguém que saiu de baixo, chegou em Florianópolis para estudar, até assustado com a grandeza da cidade, porque eu tinha vindo de Ilhota, Santa Catarina, interior. Conta pra gente essa história da tua vida aí um pouquinho, de onde você veio, como é que foi esse comecinho que tu já me contou tomando um vinho uma vez, e é uma história muito bacana. Se um dia dessecarem o ser humano e chegarem lá num momento da história, chegarem num cidadão, que ele foi a marca entre o analógico, o digital, tá lá, talvez o Rui seja esse cara. Eu nasci lá em Ilhota, lá a gente vivia sem água encanada, sem luz elétrica, vivendo no sítio. Meu pai era agricultor. Então, vocês imaginaram, as crianças, hoje os jovens, não vivem nem sem internet. Se chegar num lugar, não tendo internet, já não serve. Imagina sem luz elétrica, sem água encanada e sem banheiro dentro de casa. Eu nasci lá e vivi até 13 anos em Ilhota. E por falta de educação, de estudo, de capacidade, de potencial de estudar, a minha mãe venderam lá as terras e a gente foi para Itajaí e eu consegui fazer uma escola pública lá. Estudei a 7ª e 8ª série num colégio público. Ganhei uma bolsa porque eu era bom aluno e porque eu era atleta, jogava bem futebol de salão. E num colégio melhor, tipo Imaculada Conceição, aqui em Florianópolis. E era um colégio de freira, por isso que falei do Imaculada Conceição. Uhum. E esse colégio de freiras não tinha jogadores, porque a maioria eram meninas no colégio. Então, eles recrutavam alguns bons alunos que jogavam bem para formar o time do colégio. Eu dei sorte de o olheiro do colégio estar no dia que eu jogava contra o time do colégio e massacrava o time do colégio. E aí isso me ajudou. Acabei indo para o colégio melhor, consegui fazer um 2º grau. Bom, consegui passar no vestibular aqui para a Federal, em Florianópolis. Fiz computação... Que ano isso? 82 para 83. Fiz computação por desconhecimento. Nunca tinha visto um computador na frente. Todo mundo dizia que era a profissão do futuro. Na realidade, eu queria ser engenheiro civil, porque eu tinha visto lá no nosso sítio, lá em Ilhota, os engenheiros do Exército fazendo uma ponte para ligar a nossa comunidade à civilização. E lá tinha um engenheiro, um tenente, e o cara
falou assim: ó, garoto, para fazer isso aqui tem que ser engenheiro. Nossa, eu achava aquilo o máximo. E ser engenheiro precisa estudar matemática. E matemática passou a ser meu hobby a vida inteira. Gostei de matemática, tirei notas boas em matemática e queria ser engenheiro. Mas quando eu fui olhar o caderno do vestibular para engenharia, era impossível para alguém que precisasse trabalhar, sobreviver, fazer um curso de engenharia. Engenharia é para herói. Um dia inteiro de aula, quase, todos os dias. E como eu, durante o 2º grau, eu trabalhava de garçom e office boy e sempre sobrevivi, eu pensei, na faculdade eu vou também sobreviver com essas profissões. Não, um garçom sobrevive em qualquer lugar do mundo. Eu poderia vir a Florianópolis estudar e sobreviver de garçom. E para isso precisava ter tempo. E a engenharia não permitia esse tempo. Mas a computação, eu olhei, todo mundo falando tão bem dessa computação, que era profissão do futuro. As aulas eram só de manhã ou só à tarde. Era 4 anos, engenharia era 5. Era um ano a menos de sofrimento. E nesse desejo eu me inscrevi no vestibular para computação. Eu nunca tinha visto um computador na minha frente. Fiz o vestibular com todos os meus amigos. Passei na computação. Até um monte de amigos que me incentivaram a fazer não passaram. Mas eu passei. E vim para cá estudar computação. Só que eu tinha recurso para 6 meses com as minhas reservas. Eu tinha que arrumar um emprego. Cara, ninguém contrata estagiário que não tem experiência nenhuma. E saía todas as bolsas, todos os estágios que tinham na universidade, eu batia lá. Você sabe programar, você sabe isso? Não sabia nada. Até o dia que eu cheguei numa professora que eu veja como o destino é muito legal. Semana passada, eu tô num café, tá lá uma senhora com o rosto parecido com aquele. Eu conheci, professor Isolde. Sou eu sim. Você me deu o primeiro estágio na vida. Caraca. E ela me deu o estágio porque ela não sabia nada de computação também. Então, eram 2 que não sabiam nada. Ela tinha um problema para ser resolvido. Ela coordenava um projeto Rondon, lá de Santarém, que a universidade mandava alunos e professores fazer serviço social, atendimento de doenças e tal, cadastrar, catalogar, fazer pesquisa. E ela era coordenadora. E ela tinha um mapeamento de um monte de ficha que ela queria tabular. E ela queria um aluno que soubesse programar. Mas eu comecei vendo que ela não entendia muito. Eu perguntei o que ela queria. E ela queria hoje uma planilha. Imagina o Excel, uma planilha. Só que não tinha Excel. Eu não sabia usar nada parecido. E ela disse, você consegue fazer esse relatório para mim? Eu falei, consigo. E saí dali pensando como é que eu vou resolver. Mas empreendendo já na faculdade, aproveitando as oportunidades. É isso aí. Não era questão de aproveitar, era a única necessidade, que eu tinha. É isso aí. Eu sempre digo que a pressão nos faz os grandes empreendedores da vida. Né? Eu até digo que nós somos os caramelos da vida. Os empreendedores mais aguerridos são os caramelos que a gente vê na rua, que são os sobreviventes. É isso aí. Que são mais fortes. É isso aí. Que sobrevivem às intempéries. Eu sei que saí de lá com o problema, não me ocorreu outra ideia, senão comprar umas cartolinas, montar um Excel na cartolina, comprei 10 cartolinas, tabulei o relatório que ela queria, montei um editor de texto que eu tinha aprendido na primeira fase, tabulava as fichas dela no meu computador manual, somava, alocava o último horário do computador da Federal e passava a noite digitando uma vez por semana as planilhas, as 10 cartolinas que eu tabulava. Naquela época o computador era o único, só a Federal tinha, né? Terminal, tínhamos 1 hora por semana. Caramba. Eu alugava, pegava o último horário na sexta-feira, porque daí ninguém estava depois de mim. Eu virava à noite,
dormia depois lá num sofazinho da universidade, né? Tinha uma mantinha que a catarinense dava no ônibus para carregar, eu tinha botado um na pasta. Aquela mantinha com a pasta de travesseiro era meu companheiro de madrugada. Eu terminava de digitar, na segunda-feira entregava os relatórios, ela conferia e tal, pegava novas fichas, apagava as minhas cartolinas e digitava. E assim eu passei mais de ano fazendo aquele estágio que foi tão importante para a minha sobrevivência. E depois, obviamente, nasceu uma vida empreendedora de fazer bicos, pegar estágios. Fui estagiário na mecânica, fui estagiário na Telesc, aí começou a prestação de serviço para terceiros. E eu, junto com 2 colegas, no final da faculdade, começamos uma empresa que até hoje nós temos, que chama AutoQI, que hoje tem 380 funcionários, é uma líder no mercado nacional de construção civil, é responsável por projetos como aqueles grandes de Balneário Camboriú, vários projetos pelo Brasil, reforma do Maracanã, estádios do Grêmio. Todos esses projetos são grandes obras feitas pelos mais de 70 mil clientes que a AutoQI tem no Brasil. Sensacional, Rui. Inspiradora, muito inspiradora a tua trajetória, muito bacana ver uma pessoa que começou assim com poucos recursos e conseguiu, cara, com suor, esforço, dedicação, ascender, né, e conseguir crescer até montar uma empresa de sucesso, ser um investidor de sucesso. Vamos falar um pouquinho da AutoQI, talvez aprofundar um pouquinho mais para quem não conhece a empresa ou não está tão familiarizado com a dor de mercado que a AutoQI resolve. Conta pra gente o que os softwares, as soluções da AutoQI resolvem dentro do ecossistema da construção civil. Bom, hoje eu posso dizer que boa parte dos prédios construídos no Brasil, em algum momento, a AutoQI teve alguma participação. Prédios, residências, vários tipos de construções. A gente faz desde o cálculo estrutural dos edifícios, calcular a estrutura, o concreto armado, as vigas, os pilares, as lajes, desenhar, orçar, fazer toda a parte de projetos complementares, hidráulica, elétrico, cabeamento estruturado, rede de incêndio, gás, telefonia, ar-condicionado. Somos uma das únicas no Brasil que faz isso. Temos concorrência em cálculo estrutural, uma empresa. Temos concorrência em alguma outra coisa, mas que tem uma solução robusta, integrada, em tecnologia BIM, que é um modelo de tecnologia que veio ajudar a construção civil a se digitalizar. A AutoQI hoje desponta como uma das poucas no mundo e uma das únicas brasileiras. Para quem não conhece e não sabe o que é BIM e qual o impacto no futuro da construção, do ecossistema da construção civil, como é que tu explicaria? Bom, isso é uma explicação boa de fazer. O BIM é uma sigla, como se fosse uma ISO 9000, o Building Information Modeling. É um modelo padronizado de como desenhar os projetos de engenharia para que todos eles, além de desenho, carreguem informações das modelagens. Ou seja, quando você desenha uma viga, dentro da viga tem quais ferros estão, qual é o espaçamento, qual o tipo de concreto, qual as dimensões, como ela se conecta com as outras vigas, como ela leva esses esforços que ela vai assegurar, quais as normas que ela está recebendo, que tipo de concreto foi usado ali, que tipo de brita, todo um modelo de dados. Isso falando de uma viga. Falando de um projeto elétrico, toda a fiação, as dimensões, as especificações de quanto aquilo vai resistir, quanto de energia vai consumir, quais os caminhos que ele deve percorrer, para facilitar um desenho em 3D, para que quando chega na obra não tenha quebradeiras, que você saiba
que não vai ter tubo passando por viga, quebrando viga, fazendo furo na obra. Compatibilização dos diferentes projetos, né? Exatamente. Hoje a compatibilização é feita. Uhum. Como? Na maioria das vezes. Cada um faz um projeto, você recebe um monte de planta e joga lá na obra. Lá na obra tem o seu Zé, o grande mestre de obra, que é o responsável por encaixar tudo lá. E às vezes ele quebra muita coisa e não por culpa dele, porque os projetos são mal feitos. O que a gente está criando é tecnologia de tal forma que esse prédio possa construir virtualmente. Então é tudo construído antes, num modelo 3D, tudo compatibilizado. Opa, tá tudo certinho, não vai dar problema. Leva para a obra, executa-se aquilo. Gasta-se mais com o projeto, porém a execução da obra é muito sem falhas. Isso ele economiza custos, deixa uma obra limpa e depois da obra fica fácil de alguém dar manutenção, porque sabe por onde e por qual lugar passa todos os fios, todos os tubos e todos os dimensionamentos que aquilo suporta. Sensacional. Isso é uma disrupção. Acho que a adoção desse tipo de tecnologia, a popularização desse tipo de tecnologia entre as empresas de projeto, de engenharia, de empreiteira, de mão de obra, acho que é uma... À medida que essa tecnologia for adotada, isso vai transformar o mercado, né? Para você ter uma ideia, hoje, uns 8 ou 9% das obras já são em BIM. Tá. E por incrível que pareça, as obras menores estão acelerando mais rapidamente. Por quê? Porque os projetistas estão mais adequados às tecnologias BIM para obras menores. Perfeito. As obras maiores ainda exigem complexidade de projetos, as construtoras têm que estar adaptadas, estão aderindo e está sendo meio irreversível. Quem constrói um prédio com tecnologia BIM não volta mais atrás. Isso vai gerar um monte de oportunidade para empreendedores, para projetistas, para escritórios de arquitetura, para escritórios de engenharia, que se adequando a essa tecnologia vai gerar muito mercado. Porque, por exemplo, nós conseguimos que o Brasil colocou em lei que as obras públicas, a partir desse ano e o ano que vem, serão obrigatoriamente feitas em BIM. Que os municípios, que os estados, que o governo federal e as empresas públicas tenham que adotar tecnologia BIM. Isso, o estado é um grande comprador de obras. Claro. Então vai gerar uma demanda que automaticamente vai exigir muita mão de obra, muito crescimento para as empresas de engenharia. Perfeito. E lá fora, quando a gente pega países desenvolvidos, eu imagino que isso já esteja muito mais difundido, né? As obras de infraestrutura, por exemplo, de países desenvolvidos, essa tecnologia, ela já, de algum modo, já se popularizou nos países desenvolvidos, né? Sim, lá fora, a cultura de fazer em BIM, como no Japão, na Inglaterra, um pouco até nos Estados Unidos, se presta mais serviço de mais valor aos projetistas. Aqui no Brasil, a gente é um pouco ansioso. A gente quer logo começar as obras. E, às vezes, começa-se obras sem todos os projetos sequer prontos. Imagina virtualizados, imagina eles compatibilizados. Agora, por exemplo, não se imagina isso no Japão ou na Inglaterra, não se começa uma obra sem antes estar com todos os projetos compatibilizados, sem tudo feito em tecnologia BIM. Mas, por incrível que pareça, as nossas soluções são inovadoras em nível de mundo. Que legal. Lá fora, se restringiu muito as construções para permitir que os projetos sejam padronizados. Perfeito. Você vai nos Estados Unidos, você vê um monte de casa pré-fabricada, se constrói muito rápido, mas, por incrível que pareça, a nossa construção no Brasil é de melhor qualidade. Uhum. As nossas obras, as nossas construtoras não perdem nada. Nossas obras são de concreto ainda. Não, são de concreto e ainda é muito bom. Sim. Um terremoto aqui não derrubaria tudo. Sim, sim. Um tufão aqui, um furacão não derrubaria uma cidade inteira. Porém, a gente tem facilidade ainda com mão de obra, que ainda é abundante. Lá eles não têm. Então, eles precisam de coisas montadas rapidamente, legos. E aí eles montam em madeira, em drywall, em coisas que são mais leves. Steel frame, que são boas também. Mas também são padrões de projeto. Você vai lá, escolhe um kit de casa e compra uma casa meio padrão.
Acho que aqui o brasileiro não aceitaria uma rua inteira com todas as casas iguais. A gente, além de... A gente é, como é que é? É pobrinho, mas é um país meio metido. Exigente. A gente é exigente. A gente quer casas especiais. Todo mundo é diferente, né? E acho que é nossa cultura. Por isso nós somos tão criativos em outras áreas, né? Perfeito. Boa, Rui. E essa digitalização da construção civil, então você conseguir digitalizar os projetos, os gêmeos digitais dos elementos físicos, que derivadas tem do ponto de vista de outros modelos de negócio que podem surgir, outras iniciativas que orbitam, né, ao redor aí do business da construção, para além do chão da obra, né? Para além para dentro da obra. O que você, no satélite, o que você enxerga como desdobramentos? A construção civil talvez seja a área menos digitalizada de todos os setores. Vocês imaginam que a estrutura da engenharia mecânica, do automobilismo, tudo é digital. Os caras eles levam lá 5 anos projetando uma plataforma de carro. Todas as peças são desenhadas, encaixadas, montadas, desmontadas. Tudo é planejado, desde a montagem até a manutenção, a desmontagem. Tudo é desenhado, cada peça como encaixa, como aperta, como desaperta. Aí, depois do projetado tudo, vai para uma linha de montagem e diversos fabricantes vão lá. Um leva o pneu, encaixa, o outro leva o eixo, o outro leva o chassi, o outro fabricante leva a lataria, um leva a parte de plásticos, o outro leva o vidro e sai o carro no fim da linha de montagem. É um Lego. É um Lego. A indústria da construção civil é no prego. Vai para lá um monte de madeira, um monte de cano, o cara serra tudo lá. Fica lá tomando chuva. Encaixa tudo, o que não encaixa ele corta no serrote, quebra no martelo e assim vai. Eu imagino que quando a gente tem projetos digitalizados, nós chegamos a um projeto de um automóvel. Uhum. Todas as peças de um prédio se encaixando. Uhum. E isso abre todo um trabalho para digitalizar a linha de montagem, para eu tornar a indústria da construção civil uma linha de montagem. Eu posso fabricar os canos dos banheiros em casa, numa indústria, mandar lá e mando alguém montar. Uhum. Então, vocês imaginam que o Uber ou o motoboy que entrega iFood poderá se capacitar e montar banheiros para tigre, para manco. Por quê? Porque alguém fez um kit de projetos, entregou na obra, e uma hora o cara marca. Diferente dele entregar uma pizza, ele vai entregar uma tubulação. Em vez de um caminhão descarregar 300 tijolos, vai talvez alguém descer 10 paredes pré-fabricadas, que alguém vai lá apertar e vai embora. Ele vai carregar uma moto, um jaleco especificando a empresa que ele é, e um manual de como é que ele monta aquela parte da obra. Se aquilo é planejado, nós criamos uma indústria similar à indústria metal-mecânica, similar à indústria automobilística. Ao invés da fábrica ter uma linha de montagem, a indústria é a própria obra, porque está lá fixo. O que vai mudar é os produtos que vão ser entregues e montados por profissionais. Então, essa digitalização faz o quê? Esses kits poderão ser comprados pela internet. Esses kits poderão ser vendidos padronizados. Então, quem faz um projeto já diz, se todo mundo usa banheiro de 1,30 m por 3 metros, já tem uma paredezinha de revestimento, já tem um kit de banheiro, já tem um kit de tubulação hidráulica, um kit de tubulação elétrica, que pode estar na prateleira do Mercado Livre. Eu posso comprar e isso torna mais barato. Eu leio o manual, eu mesmo monto. Daqui a pouco, nós vamos ter casas montadas. Projetos que sejam montados como Lego. Eu quero um banheiro aqui, um quarto aqui, uma sala ali, janelas padronizadas. Isso torna uma indústria muito mais eficiente. Então, a gente espera que com a digitalização aumente o comércio direto de fabricantes com os consumidores, com as construtoras, e também aumente a capacidade da mão de obra, que ela vai subindo de nível. Em vez de o cara ir lá aprender a raspar a parede, passar reboco, não sei o quê,
talvez ele vá lá aprender a montar painéis, talvez ele vá lá montar tubos. Então isso qualifica também a mão de obra que pode criar outras opções do que além de entregar pizza e entregar outras coisas a delivery, né? Se você tivesse uma bolinha de cristal fazendo exercício de futurologia, o quão longe você acha que a gente está dessa realidade? Eu te digo que não deve estar muito longe, porque a disruptura, o disrupimento das coisas, ela acontece porque as pessoas vão aderindo. E contra o progresso não tem retorno, não tem volta. Só para você ter uma ideia, há 30 anos mais ou menos que eu comecei a AutoQI, calcular uma viga de concreto era à mão. O cara tinha que calcular, desenhar, botar uma prancheta de nanquim. Tinha uma função chamada desenhista. O cara ficava desenhando, botando na reguinha as letrinhas. Hoje tu aperta um botão e ele desenha tudo. Agora já não precisa nem desenhar mais, porque o cara pode ter um tablet, um celular e ver o modelo em 3D daquela viga, como é que ele vai montar. Agora a gente pode mandar esse modelo 3D para a indústria, para a Gerdau lá ou para a Arcelor, e eles podem mandar isso cortado e dobrado na obra para alguém montar. Fantástico. Então isso é 30 anos. Se isso aconteceu em 30 anos, eu acredito que essa revolução, 5 anos, vamos dizer, seria um bom prazo. Que eu falo para todo mundo, o que não mudou, nada mudou tão radicalmente, só acelerou. Eu falo que a aceleração acelerou. É um fenômeno que a física diz que não, mas acelerou demais, o tempo está muito rápido. E a gente tem feito isso, as indústrias de inovação, em todas as áreas, têm produzido... Só olhar do primeiro celular ao que tem hoje. Né? Do primeiro carro até o que tem hoje. Não faz muito tempo. Boa, Rui. Fantástico a tua visão sobre esse mercado. Vamos contar um pouquinho sobre um pouco da tua trajetória na AutoQI, né? Imagino que tirar uma empresa que uma vez foi uma ideia, né? Sócios saindo da faculdade, colegas, até isso virar uma empresa que está disruptando um segmento tradicional, como é o da construção civil, com quase 400 funcionários, com uma relevância no mercado nacional. Foi bastante chão, com certeza, né? São mais de 30 anos. 35 anos. 35 anos, é uma vida. Eu tenho 32. Você estava nascendo e eu já estava fazendo arte. Conta pra gente, assim, cara, talvez os principais marcos, assim, um pouco dos tropeços que você deu, pontos de acerto que você falou, poxa, isso aqui agora vai, né? Conta pra gente um pouquinho dos marcos aí dessa história ou de passagens que você acha que vale a pena destacar. Acho que o objetivo aqui é conectar com aquela turma que tá empreendendo, que tá tirando um projeto do papel, que às vezes tá passando por uma dificuldade ou outra, ou tá com um desafio, e ouvir de quem tá nessa jornada aí de uma vida é com certeza bastante inspirador. Bom, hoje a gente olha para uma história, você pensa, pô, esse cara foi visionário, esse cara tem visão, esse cara é criativo. Eu digo que a AutoQI, a nossa vida vai sendo é como se fosse uma obra de um relojoeiro cego. Você vai encaixando as peças e ela começa a funcionar, engaixa uma engrenagem, vai outra e vai outra. Ninguém, por mais que seja visionário, consegue ver muito longe. Consegue ver uma estratégia, uma jornada. Mas cada passo vai criando novos passos. É como se fosse uma grande escada que você vai subindo. Cada degrau que você sobe, você olha e vê mais longe. Cada degrau que você sobe, você vê mais longe. Você acredita mais que pode ir mais longe. Então, a gente começou com uma ideia mínima de criar um programa de vigas. Depois, a gente viu o que conseguia fazer. Fizemos de pilares, de lajes. Depois, integramos tudo. Depois, a gente viu que construir um prédio não era só concreto. Tinha os tubos, tinha as elétricas, tinha tudo. E aí as opções vão aparecendo. É por isso que eu digo que é uma obra do relógio cego. Você encaixou o botão da estrutura. Putz, mas agora eu podia fazer mais isso e mais isso, né? É assim que a gente vai fazendo no empreendedorismo.
Você acha um cliente, aí o cliente pede algumas coisas, você vai fazendo a mais e vai olhando. Pô, mas eu posso, já que estou aqui, posso usar mais um pouco. Então a gente nunca deve pensar passos muito longos. A gente tem que saber a direção. Quero ir para São Paulo, vou para São Paulo. Mas se a trajetória passa por Balneário Camboriú, Joinville, Curitiba, eu vou fazendo cada jornada querendo chegar a São Paulo. Mas primeiro eu tenho que chegar em Joinville, né? Então o próximo passo, né? Próximo passo tem que estar muito claro. Eu vejo muita gente se perder porque já quer ir para São Paulo direto e aí vai cair no meio da estrada, acaba combustível, não reabastece, né? Então às vezes a gente perde esse tipo de noção. Então ter passos firmes na direção, né? A estrada está interrompida em Tijucas. Como é que eu faço para ir para Balneário Camboriú? Tem um caminho por Brusque. É assim que é o empreendedor. Ele tem que achar um caminho, nem que seja, não teve jeito, trancaram tudo, vou de barco. Tem uma saída. Mas não sei o quê, vou de avião. Mas o cara acha os caminhos, né? Reclamar da vida e dizer que ninguém ajuda, isso é uma coisa para os normais, né? É normal reclamar. A gente está toda hora tendo que enfrentar novos desafios. Não importa o tamanho da empresa, o desafio só fica maior. Por exemplo, agora nós estamos com reforma tributária pegando na nossa cabeça. Como é que nós vamos fazer? Né? Folha de pagamento, funcionários, o mundo inteiro digitalizado, as pessoas trabalhando para o mundo. Nós agora competimos no mercado global, não é mais regional. Nós estamos agora, por exemplo, calculando junto com a FG os edifícios deles altos. Nossa, isso aí é uma inovação que compete com o mundo. O calculista que faz a obra é americano. Pô, e o calculista brasileiro está fazendo frente tecnologicamente com tecnologia AutoCAD. Para nós é um orgulho. Para quem não sabe, os prédios da FG são aqueles com mais de 100 andares em Balneário Camboriú. São coisas extremamente... Balneário Camboriú, a FG, por sua vez, estão disruptando a construção civil no Brasil. O Balneário Camboriú é uma fronteira de inovação na construção civil. Para vocês terem uma ideia, um tubo de esgoto que cai lá do 80º andar, se cair na cabeça de alguém lá embaixo, o dejeto, mata. Explode a tubulação. Tem que ter válvulas. Teve empresas que desenvolveram válvulas de redução. Há um movimento todo pela inovação na construção. O vidro lá em cima tem que ser muito mais resistente. As aberturas. Cara, o que inovaram na construção em Balneário Camboriú, Itapema, por derivação, é uma fronteira. E, por sorte, nós estamos aqui perto, somos a solução nacional, estamos avançando junto. Nós, junto com VEG, junto com FG, junto com ArcelorMittal, junto com... Gerdau, junto com grandes soluções para resolver o problema da construção civil brasileira. Então, a inovação, ela é um desafio a cada dia. É como os recuperados de alcoolismo. É um dia de cada vez. Não se dá para pensar no mundo. Agora, o que precisa? Dedicação, muita dedicação, e quando faltar dedicação, mais dedicação. Não tem outro caminho. Resiliência. Boa, Rui. Eu bato muito nessa tecla para a turma também, tenho isso tatuado. Resiliência, resiliência. O que deu certo é o que nunca desistiu, né? Quem deu certo foi o que não desistiu nos primeiros problemas. É isso aí. Vocês passaram por uma rodada de investimentos, né? Uma rodada de financiamento com sócio investidor. Conta pra gente como é que foi esse passo da empresa. Bom, a AutoQI fez uma rodada de investimento com uma family office. Foi uma sorte muito grande. Nós temos um parceiro, um sócio, um investidor que entendeu o momento da empresa, que contribuiu muito, que participa, que dá ideias, que ajuda, se apaixonou também pelo negócio. Então, a nossa experiência enquanto AutoQI é muito boa, muito vantajosa. A gente fez um movimento em prol da governança, de melhorar os conselhos, a auditoria agora de Big Four. Então, estamos num momento muito agradável e preparado, quem sabe, para um próximo movimento mais ousado. Boa, Rui. E nem tudo são flores, né, cara? Teve uma
Acho que teve um episódio que você me contou um pouco antes, que a empresa teve que passar por uma reestruturação, que testou ali a sua fé no business. Abre o kimono aí, conta como é que foi um pouco desse período turbulento. Nós tivemos vários problemas. As várias vezes que a gente quase quebrou, Isso. mas teve uma mais drástica. Mas a gente Conta já aí. quase quebrou algumas vezes. Eu sempre falo que a vantagem de ser uma empresa, o empreendedor de tecnologia, é que a gente não quebra, a gente se reinventa. É isso. Porque todo o conhecimento que a gente adquire, a capacidade da gente se refazer é muito grande, né? Exatamente. A gente arranca os bicos, as penas e se renasce, é o fênix. Então, nós tivemos já problemas. Plano Collor tirou todo o nosso dinheiro. Receita Federal, lá no início, pegou todos os nossos computadores que eram do Paraguai. Ficamos sem computadores. Depois o Plano Collor tirou todo o nosso dinheiro. Tá tudo certo, não era muito. Mas foram dificuldades que eram de empresas pequenas. Mas chegou num momento, no ano 2005, 2006, que a gente ousou fazer um produto um pouco mais Parrudo. robusto. E a gente acreditou que ia vender muito. Que o produto tinha um prazo, que a gente ia construir ele em 2 anos. O produto levou 4. E consumiu toda a nossa receita, o que nós faturávamos. A gente já tinha nadado 2/3 do rio e o rio ainda estava, o barranco estava longe. E a gente não podia parar, porque senão a gente quebrava de qualquer jeito. Já tinha dívida, já estava com concorrentes no mercado e tal. A gente tinha que captar recursos. Que recursos? Não tinha recursos. Não tinha hoje o mercado. Não tinha uma Stark hoje para captar recursos, para ajudar a arrumar um investidor. Não tinha esses mumuzinhos que hoje tem no mercado de tecnologia, que hoje uma boa ideia estruturada, procura uma boa assessoria, você tem um acesso a capital. O capital é o braço. E aí era o crédito. Foi atrás dos meus investidores, amigos. Fui tomando crédito com agiotas, com investidores, com pessoas físicas. Ninguém emprestou dinheiro para mim, obrigado. Eu pedia, oferecia. No final tinha 50 e tantos colaboradores da empresa ou parentes que tinham dinheiro emprestado na empresa. Os funcionários poupavam dinheiro e emprestavam. Os pais dos funcionários emprestavam. Chegando no final de 2007, a gente estava terminando o produto e a gente tinha uma dívida de, eu não falo em valores, mas era quase 2 vezes o faturamento anual da empresa, 1,5 vezes. E tinha umas 5 páginas de devedor, de credores, vinha de 5 mil reais a 500 mil reais de credores. Os funcionários pegavam a poupancinha e... Pegavam os dinheiro dos pais. Que legal. E emprestavam pra gente. Legal assim depois, né? Podia quebrar e levar todo mundo junto. Mas você imagina o estresse, a tensão. Mas a gente terminou a nossa jornada. E foi muito, muito ruim no final, porque terminamos, tínhamos que fazer um corte para reduzir, não tinha outra alternativa. A gente tinha 143 funcionários. A gente reduziu e ficou com 73. A gente demitiu 70 pessoas. Eu me afastei um pouco da empresa porque fiquei muito estressado. Tive uma doença autoimune depois de passar esse estresse. Colocamos um diretor financeiro que serviu meio como um CEO por um tempo. Ele, junto comigo, obviamente, reorganizamos a empresa. Em 3 anos pagamos toda a dívida, que era 1,5 vezes quase o faturamento. Recuperamos a empresa. 2014 a gente já tinha quitado todas as dívidas, tudo certo, já estávamos com 180 funcionários de novo. Então a gente teve um momento muito difícil, momento de ter que... Eu vendi minha casa para poder quitar dívidas com amigos que eu tinha, para quitar rescisões. Então a gente realmente passou por um momento de muita dor. Mas eu digo, não tem crescimento sem dor. E foi bom, porque a gente aprendeu a ser mais... planejar melhor. Não sair navegando sem antes pegar uma bússola. Pelo menos a gente ficou um pouco mais prudente. Pô, sensacional essa história, Rui. Primeiro porque, assim, sou empreendedor também, né?
E imagina a carga de estresse e de pressão de tu tá com os funcionários, e às vezes com o salário atrasado e devendo. A gente pagava o salário em 3 parcelas. Dia 5 um pouquinho, dia 15 outro pouquinho, dia 25 outro pouquinho. Aí já começava o outro mês, era semanal quase. Foi um turnaround, né? Foi um turnaround e é bacana ver que deu certo, assim. Então, ter matado isso no peito, assumido a responsabilidade, feito o que precisava fazer, mas o produto era bom, né? A gente tinha um objetivo claro, né, no que ia fazer. É que sempre desenvolver tecnologia de ponta, de alto padrão, é mais caro do que a gente sempre... O empreendedor é sempre otimista. Vai em 2 anos. E eu nunca fui desavisado. Eu tenho um diretor técnico lá que começou conosco com 18 anos, que hoje é diretor técnico, é o CTO da empresa, mas ele entrou lá como estagiário. Ele sempre dizia, não vai levar 2 anos, vai levar mais. Eu sempre querendo me enganar. Mas que se a gente não acredita que faz em 2 anos, a gente desiste antes da hora. Ou leva 6, né? Pode até ser que leve 4. Então, a gente sempre é mais otimista do que, né, deveria ser. Mas, por outro lado, o otimismo leva à ousadia. E a ousadia que faz o mundo mudar, né? Não é nunca uma pessoa que, sem ousadia, que inventou alguma coisa inovadora ou disruptiva. Então, sempre a ousadia tem que estar na frente e acreditar muito que você pode mais. Boa, Rui. Vamos dar um shift, um shift aqui na prosa. Vamos falar de ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, e como que a história do Rui se mistura com a história da ACAT. Putz, que bom. A ACAT é uma das histórias mais legais que eu tenho na vida. Eu digo que foi um momento da minha vida que deu um marco de mudança do mindset. O associativismo. No ano 2000, no ano 99, 98, eu conheci a ACAT, mas era mais por um endereço para botar Auto QI. No 97, a gente foi, acho que, para o prédio da Lauro Linhares, ali na frente do Capitão Gourmet, onde é o Banco do Brasil, ali. A gente achou um endereço, tinha que se associar à ACAT para poder alugar uma sala lá dentro. Um condomínio de informática. E eu conheci lá o então vice-presidente, quando eu entrei, Alexandre Dávila da Cunha, um cara maravilhoso. Um cara empreendedor, um cara querendo ajudar todo mundo, prestativo, até difícil de você acreditar. Quando tem um cara que é muito legal, você... Putz, esse cara é muito legal, o que é esse cara? Porra, é simpático e agradável, não, aqui na CAT e tal, pô, beleza. Nos instalamos lá e eu comecei a conviver com ele e tal. Putz, esse cara se dedicava, ele cuidava do condomínio, ele ajudava as empresas, ele fazia reunião, ele brigava na prefeitura pelos impostos. Pô, tô num mundo legal, só que Auto QI com dificuldade. Da primeira dificuldade. Aí atrasando o aluguel, aí ele vinha, parcelava em algumas vezes e tal. A ACAT, na época, era a Associação Catarinense de Telemática, que era mais para eletrônica e tal. Software eram poucas empresas, né? Daí, ele assim, Rui, tu és um cara das ideias aí da área de software, tu não queres ser meu vice-presidente? Porra, Alexandre, eu tô até com 3 aluguel atrasado. Como é que eu vou ser presidente de uma entidade que eu devo aluguel? Aí ele falou, não, Rui, a gente parcela esse aluguel aqui em 10 vezes. Aí você paga em dia. E aí você vai, porque o software precisa de apoio e tal, é muito telemática. Falei, cara, se tu achas... Só que o mandato era 4 anos de presidente e eu ia ser vice. Bom, vamos lá, quem sabe eu aprendo um pouco. Mas nesse momento eu comecei a conviver mais com ele e ele disse, Rui, e eu falei das minhas dores, dificuldade de entender o modelo de negócio, como é que funciona, como é que eu ganho dinheiro nesse mundo. Nós estávamos lá meio perdidos naquela época. Uma concorrência de um software espanhol atacando a gente. Aí ele, cara, faz um curso que eu fiz, que é muito legal. Tem uma pós-graduação na Universidade Federal, na Escola de Novos Empreendedores, que é hoje o EGC, que virou Engenharia do Conhecimento. O embrião do EGC foi a Escola de Novos Empreendedores.
E lá eu comecei a ter aulas, e ele disse, eu fiz e foi muito legal, abriu minha mente. Falei, então vou lá, já que abriu a tua mente. Aí fiz a pós lá, comecei a ter aula com alguns professores brilhantes. Professor Diomário de Queiroz, que eu conheci dando aula. Comecei a ter aula com um cara que eu sou fã até hoje, professor Neri dos Santos. Uma mente brilhante da inovação. Ele falava de inovação. A primeira vez que eu comecei a falar efetivamente de engenharia, de conhecimento, de estudo, de inovação como ciência e não como invencionismo. Estava lá o Neri. Ele dava aula das 7 às 11 da noite. Se não parasse ele ia até meia-noite. E aquilo lá era um encanto. E eu comecei a ler compulsivamente. Acho que eu li mais de 200 livros das dicas deles e dos insights que eu fui tendo. Cheguei num cara chamado Clemente da Nóbrega, que é um pensador brasileiro fantástico. Recomendo a todos que estão nos ouvindo. Clemente da Nóbrega tem um livrinho verde que eu li que abriu a minha mente. Chama Supermentes. Do Big Bang à Era Digital. Eu estava me vendo eu ali, né? Estava me vendo o cara do Barranco Alto para a Era Digital. Era o Big Bang. Eu estava saindo do Big Bang à Era Digital. E ele falando coisas. Na época, para vocês imaginarem, a Amazon começava. Aí ele falava, a Amazon não está vendendo, Rui, livros. A Amazon está vendendo credibilidade. A Amazon está vendendo confiança. Na internet, o que vai valer no futuro é confiança. É eu comprar e saber que eu recebo. É eu vender credibilidade. As marcas vão disputar pela credibilidade. E hoje o que a gente olha na internet? É isso. É isso. Só que quem tiver essa credibilidade pode vender qualquer coisa, não só livros. Cara, isso foram os insights. E o cara pescou isso lá atrás, a Amazon ainda vendia livro. A Amazon vendia livros. Então, Clemente da Nóbrega escrevendo sobre isso, eu lendo compulsivamente todos os livros dele, todos que ele indicava. E lá no meio... Foi teu mentor? Foi o meu mentor. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele deu palestra na CAT depois. Uma pessoa maravilhosa. Hoje ele está falando sobre inovação em saúde. Tem que olhar esse cara. O pessoal da saúde tem que olhar que esse cara vai mudar a saúde com a forma de pensar. E a Clemente da Nóbrega, falando isso, tal, eu comecei a ler. Cheguei num cara chamado Richard Dawkins, que é um cara que fala do gene egoísta e tal, tal. E num dos livros lá o cara cita Matt Ridley, que é outro desses cientistas... Tô anotando aqui. Esses Matt Ridley falava de um negócio, cara, que eu achei fantástico. E aí é onde comecei a entender um pouco o que era o propósito que eu tinha na vida e o que a CAT me proporcionou. Matt Ridley falava num livro que eu li dele, chamado A Origem das Virtudes, uma abordagem biológica sobre solidariedade. Como que a solidariedade é a essência da sobrevivência do ser humano na Terra e de todas as sociedades que cooperam. A cooperação é base de sobrevivência. Eu até fiz uma palestra uma vez para o Rotary Club. Meu irmão era presidente do Rotary lá em Itajaí. Pediu para eu falar, eu fui lá. Li o livro de novo, dei mais uma olhada e escrevi uma palestra bem top. Sejam solidários, mesmo por egoísmo. Ser solidário é vantajoso. A gente coopera para atender os nossos egoísmos. Porque se tu olhar, nós somos um ser egoísta. O ser humano é egoísta. Nós normalmente nos pegamos pensando muito na gente. Só que quando a gente tem problemas que a gente pode se repetir, várias pessoas se juntam para resolver os seus problemas, fica mais fácil. Sim. E se isso valia para as pessoas, por que não valia para uma associação empresarial? E aí nasceu o meu engajamento pela CAT, a minha jornada, e casou que do ano 2000 ao ano 2008 eu fui vice-presidente do Alexandre, aprendi tudo com ele. Fizemos uma incubadora junto, andava atrás dele para tudo que é coisa, ele falava, trabalhava, só que eu via nele um ato heróico muito
como é que se diz, utópico. É difícil encontrar pessoas como ele, que se dedicava sem ficar pensando em por que eu estou ajudando os outros. Existem muitas pessoas que são os bonzinhos da história. E esses bonzinhos são sempre explorados, porque sempre tem uns egoístas que exploram o bonzinho, né? Até li um outro livro muito interessante de um psicanalista que ele escreveu O Mal, o Bem e Mais... Dr. Gicovati. O Mal, o Bem e Mais Além. É um livro que eu também recomendo que as pessoas leiam, porque ele fala da relação do bonzinho com o egoísta. Sempre as relações de sócios e tal, tem um egoísta e um bonzinho. Toda relação de casal, não sei o quê, a tendência é de se juntar um egoísta e um bonzinho. Um explorando e o outro sendo explorado. E o sendo explorado... feliz, às vezes, porque a vida dele é ficar feliz porque ele está servindo. Só que a essência da vida é você equilibrar. Então, quando você é bonzinho e você entende que você está sendo explorado, você devia botar limites. E quando você é egoísta, entende que é egoísta, tem que tentar concessão, conciliação. E o Gicovati fala disso, sobre o ser justo e não do ser egoísta. E a Cátia é isso. Era um cara fantástico, fazendo bem para todo mundo, se dedicando, e um monte de egoísta explorando quando precisava dele, iam na Cátia. Quando iam não sei o quê, quando precisava da Cátia, ia a Cátia. A Cátia ali sobrevivendo às custas de alguns atos heróicos. Não só ele, tinha alguns outros dele, né, que eram... E aí, quando chegou a minha vez de ser presidente, com essa experiência toda, essa vivência, e tendo essa vivência com inovação e com essas inspirações... Sendo empreendedor também. E sendo um pouco empreendedor, vou tentar entender o que nos une na CAT. Quais são nossos propósitos comuns? E tentar criar uma estrutura de cooperação para que cada um se sinta um pouco dono, um pouco egoísta, buscando os seus interesses, e, por outro lado, cooperando para que o bem comum aconteça. Perfeito. E isso a gente conseguiu ir desenvolvendo modelos que ajudaram a CAT a ser o que ela é hoje. E depois vieram outros presidentes que fizeram... Aquela assim, a gente sobe alguns degraus, aí o Alexandre subiu alguns degraus, eu peguei ali, olhei mais longe, aí veio depois de mim o Guilherme Bernardi, pegou, olhou mais longe, depois veio o Daniel, depois veio o Iomani, e agora tem o Diego Brits. A CAT é essa associação de egoístas defendendo interesses comuns, cooperando para que isso aconteça. Então, a gente é uma entidade que defende interesses de empreendedores. E eu aprendi muito com modelos de negócio de empresas que eu conheci, com professores, com pessoas especiais, com governantes que, a causa sendo boa, tu consegue entender os interesses de todo mundo, os egoístas cooperando. Bom, um político vive de quê? Ele vive de reputação, vive de entregas sociais, ele tem seus propósitos. Né? Nenhum político entra lá porque eu quero ser político. Ele tem seus propósitos, vaidade, poder e até mesmo o desejo de ajudar as pessoas. Ele pega um ambiente fértil que tenha pessoas querendo fazer coisas boas, se junta, ele apoia. E ele tem o retorno dele. Então, todos têm que ter o seu retorno. A gente tinha que entender na CAT qual é o retorno que contribui para a vida de cada um que ajuda lá. Então, a gente criou lá as verticais de negócio, que é uma CAT para cada associado. Por exemplo, eu sou empreendedor da área de construção. Eu tenho a vertical Construtec. Então, as empresas que atuam no mercado de Construtec estão lá, cooperando para achar clientes, achar construtoras, achar fabricantes, achar o mercado imobiliário como solução. Então, a gente está lá se ajudando, cooperando numa sociedade para resolver e ajudar os nossos problemas. Ah, falta mão de obra. A gente coopera para formar a mão de obra. Ah, a gente ajuda as pessoas? Ajuda. Quantas carreiras, quantas pessoas a gente ajudou a crescer na vida? Por isso, a gente coopera, mas não tem nenhum bonzinho lá. Todo mundo sabe que precisa de mão de obra. Então, todos somos bonzinhos e a bondade, fazer o bem é tão significante nas nossas vidas que a gente acaba se empolgando e se motivando e querendo fazer, mesmo depois que passa as tuas necessidades imediatas. O cara vai lá, cria sua empresa, startup, cresce, fica rico, fica milionário, tem as suas empresas e continua contribuindo.
porque o bem que ele faz aos outros faz muito mais bem para ele próprio. Eu tenho isso, sinto isso, eu nunca fiz nada de graça, eu sempre recebi muita retribuição das pessoas, das empresas e da vida. Faz bem fazer o bem, né? Para nós mesmos. Isso. E a CAT, acho que todo esse movimento colaborou, somou, né, para a gente colocar Florianópolis hoje como uma referência no que tange a inovação, no que tange a desenvolvimento de tecnologia, segurança, né? Acho que não só a CAT, mas queria te ouvir, assim, que fatores socioeconômicos você acha que acabaram fazendo de Floripa uma referência em inovação? Bom, a CAT ajudou a juntar as forças. Nós temos sorte aqui. Primeiro, nós temos uma ilha linda, maravilhosa, que o Rui veio lá da ilhota, adorou, não queria mais voltar e arrumar um lugar para ficar trabalhando, né? Assim como o Rui, tem uma turma inteligente que também vem para cá, se apaixona e quer ficar aqui, né? Não tinha um lugar tão legal para a gente ir trabalhar. Todo mundo que formava aqui engenharia, computação, ou era Joinville, ou era Jaraguá, São Paulo, né? Para a indústria. Aqui era uma indústria de turismo pequena. Sim. E funcionalismo público. Sim. Que nós pegamos a curva de queda. Sim. Não era mais a melhor função ser gerente do Banco do Brasil ou diretor de uma estatal. Perfeito. Então a carreira não existia. Era na indústria ou no serviço. E a indústria de tecnologia surgiu como uma alternativa para a gente. A única alternativa para ficar por aqui. A gente tinha lá o 7º, 8º, 10º PIB per capita do Brasil. Hoje a gente é primeiro. Então, você vê que em 30 anos isso mudou a realidade, né? Sim. Nós somos hoje a maior arrecadação de serviços do município. Uma arrecadação que fez o município crescer muito, né? Mas isso aconteceu por quê? Porque a universidade é boa, então sem uma universidade forte não tem essa criação, né? Teve os estimuladores da criação das empresas, teve a Fundação CERT com a Celta incubadora, teve a CAT com MID incubadora, a gente, né, criamos uma competição saudável, tinha a incubadora do CERT, a incubadora da CAT, e as duas, uma é melhor que a outra, e a outra é melhor que a uma, e as duas melhorando para competir, né? A gente se mata por trás, mas pela frente a gente é tudo amigo, e hoje a gente vive e convive muito bem, porque todos cresceram, né? Todos conseguiram seu espaço. A indústria de tecnologia depende muito dos apoios de governo. Nós nunca deixamos de ter nenhum prefeito, nenhum deputado, nenhum vereador, nenhum governador deixou de nos ajudar, nenhum partido, qualquer que seja. Em todos os partidos nós tivemos apoio, então nós somos agnósticos politicamente, porque a gente tem essa convivência muito boa com todo mundo. Entra um governador, quer fazer mais que o outro e nos ajuda ainda mais. Agora entrou o governador, criou uma secretaria de tecnologia no estado. Tomara que o próximo crie mais não sei o quê. Esse governador deu um orçamento maior para a FAPESC. E assim nós estamos criando cada ano. O Luiz Henrique ajudou, o Raimundo ajudou, o Espiridião ajudou. Todo mundo veio ajudando a gente historicamente. Wilson Klein-Bing foi o primeiro que criou o parque tecnológico. Então, nós não temos nada para reclamar de política. Podia sempre ser melhor, porque a gente sempre acredita que podia ser melhor. Mas a gente tem tido uma boa aceitação. Os prefeitos, então, nem se fala. Todos vêm ajudando. Teve prefeito que falou que a gente era uma indústria invisível, que não dava trabalho, mas depois ajudou também. Então, nós hoje precisamos de todo mundo. O Sebrae foi fantástico, só existem as incubadoras no estado, porque o Sebrae está sempre junto, o Senac ajudando informação, o SESI, o SESC, as cooperativas, a Federação das Indústrias, que nos dá espaço, que nos dá apoio. Então, a gente conseguiu fazer foi um monte de egoístas se juntar para se ajudar. Todo mundo tem que identificar ali a sua oportunidade de extrair algum valor. Perfeito. Então, o segredo é nunca esquecer, em qualquer entidade, que as pessoas estão ali buscando algum valor. Certo. Nunca o propósito é o bem da entidade. O bem é do coletivo. Uhum. Esse talvez tenha sido o grande entendimento que a origem das virtudes me trouxe. Perfeito, Rui.
Uma vez a gente estava fazendo uma reunião lá na Auto QI, você pegou uma folha de papel e fez uma equação para mim, mostrando o sucesso da criação dos ecossistemas de inovação, né? Olhando o passado, é fácil de você pensar, né? Eu sempre digo, a melhor forma de a gente ver o futuro é olhar para o passado. O passado funcionou de um jeito, vai funcionar parecido, só mudam as tecnologias e a velocidade que a coisa acontece, né? Então eu fui convivendo, né? Eu sou meio dinossauro. A gente tem um grupo aí dos primeiros empreendedores de tecnologia, eu, o Edenir da Nexera, o Aldo da IPM, Marafon, as pessoas que mais participaram no passado, né? O Edson, o Alexandre. A gente é os dinossauros da tecnologia. Imagina que nós já somos tudo dino. Aí os dino, olhando para trás, a gente vê, cara, o que fez esse ecossistema? O que a CAT deveria cuidar? O que nós temos que cuidar? Né? Mecanismos de... Né? Eu criei a equação EC, ecossistema, igual K mais P mais dinheiro mais A mais N. O que é isso? O K é conhecimento. Todo ecossistema de inovação ele tem que se preocupar com a geração de conhecimento. Então, a instituição, quem está coordenando esses ecossistemas, os atores, tem que se preocupar com a interação universidade-empresa, com o estímulo do empreendedorismo na universidade, dar condições para os jovens acadêmicos pensar em fazer negócio, estimular eles, dar dinheirinho, dar apoio, dar estímulos, dar subvenções econômicas, dar concurso que no final as melhores ideias ganhem dinheiro para desenvolver. Então, o K é como fomentar o empreendedorismo e como isso virar uma startup e como isso entrar numa incubadora e como isso receber um dinheiro de investidores anjo, né? É a academia sendo colocada, trazida para a vida real, solução da vida real. Exatamente, quebrar o muro da universidade. Conhecimento aplicado. Isso. Quebrar o muro da universidade. Isso, fazer a universidade estar mais perto dos problemas. Boa. E os empreendedores verem que aquilo que ele estuda lá, eu só fui entender que cálculo tinha utilidade para alguma coisa, que equação diferencial servia, quando eu fui calcular um sistema de equações para calcular prédio. Então, ou seja, até lá então, eu passei 3 cálculos fazendo aquilo lá, sofrendo para passar, e nunca sabia para que eu ia aplicar aquilo. Agora, se eu tivesse mais perto da realidade, talvez eu tivesse gostado mais de cálculo. Perfeito. Né? Então, o K faz esse eixo de empreendedorismo, fomenta o empreendedorismo. E isso, quem quer animar esse ecossistema, devia ter um eixo de cuidar disso. Mais P, o P. P é people, pessoas. Um ecossistema que é basicamente formado de pessoas. Os nossos ativos não valem nada. Computador, se somar lá na Auto QI, computador móvel não vale nada. Agora, os cérebros valem muito. Por isso que, às vezes, eu fico muito chateado quando tem que demitir pessoas, fazer redução de custo e tal. Tem que primeiro pensar como é que aquele ativo pode ser usado para ganhar mais e não para cortar. Cortar é uma conta muito simples de contadores, de financistas. A gente tem que primeiro tentar explorar aquele conhecimento para virar mais dinheiro. Se o dinheiro não está acontecendo com aquele conhecimento, é porque está mal sendo gerenciado. Tem que ser melhor gerenciado. É um recurso. Então, pessoas precisam de acolhimento, a cidade tem que ser agradável, tem que ter um lugar para a turminha surfar, porque eles adoram ficar aqui, tem que ter um lugar para morar. Nós tivemos sorte aqui de ter o Cobrasol, que cresceu. 70% dos nossos funcionários trabalham e moram no Cobrasol, estudam lá, ou vivem lá. Por quê? Porque está aqui do lado e ainda está num preço acessível. Cresceu muito já está indo para Palhoça, para Biguaçu, mas é fruto esse crescimento do ecossistema de inovação que cresce sistematicamente. Né? P, então, é formar pessoas. Nós temos aqui esse programa maravilhoso que é o Floripa Mais Tech, que é derivado de um Geração Tech, que vem vindo de outros programas de formação de mão de obra. Eu fiz Geração Tech. Tu fez Geração Tech, ó. Programação em C++. Então, tu vê. O Geração Tech foi inspirador, depois a prefeitura aderiu, Floripa Mais Tech, Senai executa, e hoje nós temos um programa que mexe com as famílias inteiras. E quem quer hoje tem capacitação, tem formação para entrar no setor.
Com um ano e meio de capacitação, o cara está apto a ganhar salários que Sim. mudam a vida de uma Sim, pessoa. com certeza. Não, eu não quero ser programador, mas aquilo é um caminho para eu construir uma empresa, para eu fazer qualquer coisa. Claro. É aquele trabalho que eu tinha de digitar na planilha. O que tem que ter é o cara querer muito, né? Pessoas precisam de acolhimento, né? E a cidade tem que ser acolhedora. Florianópolis tem essa vantagem. É um lugar legal de se morar, Com certeza. né? Aí, ambiente. O ambiente precisa ser legal. Nós temos que ter espaços, como tem o Primavera Garden, como tem hoje o espaço do Sapiens, como tem a Pedra Branca, como tem ali o Acate Downtown. Então, hoje nós temos construtores, empreendedores da construção civil que estão se beneficiando muito de ter entendido esse ecossistema. O grupo do Pedra Branca, o grupo Dimas, todos eles estão entendendo que construir ambientes agradáveis agrega valor à cidade, ao ambiente das pessoas que trabalham e onde que elas moram também. Então, o ambiente, os marcos legais, a gente brigou sempre junto por impostos mais baixos, por desoneração de folha de pagamento, por uma série de marcos regulatórios que nos ajudaram. Então, está lá na forma, cuidar do ambiente, cuidar do ecossistema catarinense, centros de inovação como o da Acate Primavera, como os que construíram em Lages, como construíram em Jaraguá. O que é um centro de inovação se não um prédio? Qual é a vantagem de ter um prédio? A vantagem de tangibilizar uma indústria que você não vê. Era uma indústria em chaminé, todo mundo acontece e ninguém sabe onde está. Agora, no consciente coletivo tá. Existe uma indústria de tecnologia, tá lá. Tá lá. Mesmo que não seja nada lá, não é nem 1% do que tem na cidade, mas tá lá. Tangibiliza. Tangibilizou que a cidade é de tecnologia. Lá a gente chama de uma tese de doutorado de um amigo meu, Paulo Luna. Construções das realidades simbólicas. Construir uma realidade simbólica para aquilo que é intangível. Tá lá, o Sapiens Park. Aqui vem empresas de tecnologia. As pessoas começam a passar lá. O que tem de bom isso? Todo mundo começa a ver o filho da nossa secretária, o filho da nossa faxineira, o filho de todas as pessoas pode entender que ali eu posso construir a minha vida. O Rui lá, que era filho de um agricultor que veio para cá sendo garçom, eu trabalhei de garçom dos 13 aos 17 anos, 13 aos 18. Um garçom pode ser um grande empreendedor. É assim que é a indústria da tecnologia, ela é inclusiva. Com 2 anos de treinamento, de capacitação, abre uma oportunidade para o cara mudar a história dele numa geração. Nada pode ser tão inclusivo quanto isso. Agora, eu não vou esperar em casa alguém dormindo ou mexendo no celular, que a vida não vai bater no pé e vai me dar uma oportunidade. O cara tem que ralar. E se ele tiver que ser garçom, ser office boy, ser entregador, ser Uber, enquanto ele faz essa tarefa, enquanto ele cumpre a missão dele, que ele faça. A gente tem que olhar lá em cima, né? Antes de chegar em Curitiba, eu tenho que passar por Joinville. É isso aí. Se eu tenho que ser garçom por 2 anos para eu me formar, eu vou ser garçom por 2 anos. Mas eu tenho que saber que não é ali que eu quero parar. Muito na frente, né? Então, essa trajetória, o A faz isso, tangibiliza a realidade para que todo mundo entenda. E programas que façam essa inclusão são ótimos. Boa. Né? Depois, boto lá, dinheiro. Nós temos que ter um eixo que cuida de dinheiro. Você, a Stark, acha dinheiro para as empresas. Concorda? Concordo. Mas alguém está pensando o tempo todo, tinha que ter 10 Starks na cidade, 10 pessoas, 10 formadores. Toda ideia precisa de dinheiro. Se nós arrumamos boas ideias e dinheiro, a mágica acontece. Pessoas, ideias e dinheiro, a mágica acontece. E o resto é negócios. Negócios, a gente criou as verticais de negócio para caçar em grupo. Lá na origem das virtudes. Os homens se reuniam para caçar e compartilhar a caça. Pensa para um egoísta o que é ele compartilhar a caça. Putz, era muito melhor eu comer sozinho, mas não tinha geladeira na época. Ele perdia, estragava, então é melhor dividir. E nos outros dias que ele não caça, não é melhor usar a caça do outro? Dividindo, eu estou dividindo para você ficar com débito comigo e dividir comigo quando você caçar.
E nós, em termos de tecnologia, a gente faz negócio junto. Eu arrumo um cliente para ti, esperançoso que um dia você faça para mim também. Perfeitamente. E essa cooperação acontece naturalmente. A gente cria empatia com pessoas que nos ajudam. E é isso que a gente criou na CAT. Um grupo de empreendedores que tem empatia um pelos outros. Uns ajudam os outros a crescerem. Eu quero que a Stark cresça. Qual a minha vantagem da Stark crescer? Porque a Stark vai arrumar dinheiro para investir em outras empresas, outras startups, que quem sabe eu possa investir. E é assim que funciona esse ecossistema virtuoso que a gente criou. Boa. Dá para ver que tu é um apaixonado por esse tema de ecossistema e inovação, né? Tu fala com o cara com um amor que é bonito de ver. É uma parte de uma vida. Eu sempre digo que a CAT me transformou. Eu ajudei a CAT, mas a CAT também me transformou, me promoveu a um empreendedor cívico, social, que eu acho que é mais importante que isso. Dali, olha só, apareceu uma startup que eu ajudei a criar lá no MID, na incubadora, que num determinado momento precisou de dinheiro, que eu investi, que cresceu e que eu multipliquei 20 vezes o dinheiro que eu investi. Então você imagina... Que é a Ágora. Que foi a Agora. Entendeu? Então, assim, eu ajudei os caras lá no início. Fiquei amigo dos caras. Para quem não sabe, a Agora foi vendida para TOTS, valuation estratosférico, né? É público. É, público. Foi um bom deal. Foi um bom deal. Ajudou a gente, ajudou a minha trajetória. Eu tinha que dar certo em termos como empreendedor, porque eu vendia essa ideia para todo mundo que o cara pode sair da roça e empreender e dar certo. Porra, se eu ajudei tanta gente, eu tinha que ter uma sorte. E foi isso. A AutoQI já é um sucesso, mas ainda não materializado financeiramente em resultados. Agora me deu essa realização. Então, o que acontece? Você ajuda pessoas que acabam te ajudando. Só que o que eu digo sempre para todo mundo, não entre numa relação, qualquer que seja, de negócio, de associativismo, de empresa, querendo primeiro extrair. Primeiro, faça a sua parte. Entregue a sua doação. Faça a sua contribuição. Que a natureza vai cuidar de te dar retorno. Boa. Excelente a tua visão. Inspiradora. Rui, tá nos ouvindo aqui, acho que empreendedores, a turma começando, talvez em alguns estágios anteriores, né? Alguns validando produto, dando os tropeços de fluxo de caixa com pessoas, aquelas dores normais do empreendedorismo. Para quem tem uma frase que eu escutei do conselheiro nosso, o João Bezerra, ele é CTO do Itaú. Ele fala assim... não, você já tem mais idade, né, João? Daí ele fala, não tenho mais idade, eu sou jovem há mais tempo que você. Então, para você que é jovem há mais tempo que eu, que dicas você dá para a turma que está matando um leão por dia aí na trajetória do empreendedorismo? Primeiro, construam histórias que vale a pena viver, porque você queira que seus filhos tenham orgulho da sua trajetória, né? Então, façam coisas que realmente tenham um propósito. Encontre um propósito para sua vida. Não fique levando a vida porque está passando. Tempo é a única coisa que não se compra, né? Talvez as pessoas bem-sucedidas e mais-sucedidas dariam tudo de volta para começar e ter o ventinho na cara da construção da estratégia de novo. Porque isso é importante. Então, mesmo que eu esteja em dificuldade no momento inicial, olha para mim, eu sou tão jovem, eu posso fazer tudo ainda. É esse o grande desafio. Entender que não deixa passar tempo, façam coisas que valem a pena, se associem com gente boa. Qualquer desconforto social, pessoas com valores diferentes, vai dar merda lá na frente. Resolva já. A gente tem que ter pessoas com valores que a gente compactua. Senão, a jornada não vai ser prazerosa. Porque na dificuldade se briga, na sobra se briga mais. E cada vez mais a jornada vai colocando desafios que envolvem muito comprometimento com o propósito e com os valores, né? Então, buscar pessoas com seus valores, com seus propósitos, com as suas ideias. Façam coisas que realmente vale a pena fazer. Senão, começa de novo. A vontade de fazer alguma coisa é muito importante. A gente, na AutoQI, se reinventou N vezes.
mas a gente tinha certeza que a gente ia fazer alguma coisa grande. Então, essa vontade dentro. A gente tinha 3 sócios muito parecidos ideologicamente, valores, pessoas do bem, pensamentos diferentes todo mundo tem, mas os nossos propósitos são parecidos. A gente tem complementaridade, um é mais empreendedor, o outro é mais engenheiro, mais técnico, mais qualidade, um é mais vendedor, mais analítico, e a gente faz essa composição. Então, a gente, quando tem propósito bom, a gente passa por cima de todas as dificuldades sem arranhar a relação. Foi o que aconteceu. Então, para quem está começando, não desista. Se a ideia for boa. Se a ideia for ruim, não insista. Pegue a opinião de algumas pessoas para ver se dá para melhorar, ver se vale a pena continuar. Se às vezes a ideia não é boa, já aborta já no início, vamos para outra coisa, vamos achar outra jornada. Se a gente sozinho não consegue fazer, vamos se aliar a alguém que às vezes precisa de uma ajuda. Tem que entender o perfil, um é mais empreendedor, o outro é mais fazedor, o outro mais vendedor. Esses perfis são complementares. Nunca leve de sócio quem você possa pagar salário, que vai custar caro. Pense que você não precisa da sociedade para alguém que você possa pagar salário. Se é só para executar uma tarefa num determinado momento, é melhor ter uma sociedade. Agora, se é uma pessoa que agrega valor, que você vai construir, que o propósito é ser empreendedor, seja sócio, traga junto. Então, esses valores e essas mensagens, eu posso dizer que é o que eu gostaria de que alguém tivesse me falado lá, não precisava ter apanhado tanto em algumas vezes. Não. Hoje tem uma disponibilidade de mentorias muito maiores. Vou dizer que a jornada é como atravessar o Cambirela. Você pode subir o Cambirela a pé sem olhar para nenhum, hoje não faz mais sentido, né? Se eu pegar uma bússola aqui e entrar e atravessar e fazer um GPS, eu atravesso sem nenhum problema. Eu já me perdi na Joaquina. Uma vez, eu e outro amigo, Calouro, a gente foi atravessar a Joaquina da Lagoa até a Joaquina. Sem nenhum tipo de bússola, sem nenhum. A gente saiu errado, atravessou, se perdeu, foi lá no final do Campeche. Quase morreu queimado. Hoje, não faria sentido fazer isso. Com um celular, você atravessa. Empreendedorismo é a mesma coisa. Tem ferramentas hoje para tudo. Fazer bobagem já é mais... Como é que se dá para mitigar mais antes de entrar em fria? Boa, Rui. Estamos chegando no final do nosso papo aqui. Queria te fazer uma... Não vou falar pergunta final, porque eu sempre me faço mais uma depois, mas queria saber hoje o que te inspira. O que me inspira? Cara, cada degrau que eu subo, eu me inspiro novamente. Eu sinto que os meus gerentes, os meus diretores, o meu CEO, que eles fogem de mim. Porque cada vez que eu encontro, eu tenho novas ideias e novos momentos. É porque as oportunidades de melhorar as nossas áreas são sempre as próximas. Porque a gente olha e vê que pode ir mais longe. Então, o que me inspira hoje é olhar o mercado e ver que eu posso fazer ainda muita coisa. Olhar o segmento que a gente atua, a CAT, e ver que a gente pode ainda tornar essa terra mais fértil para novos empreendedores. Talvez a gente não precisa criar tanta facilidade, talvez criar mais oportunidade. Eu sempre digo, para os que semeiam, tem que ter água para regar. Mas você dá a semente para o cara, insistir que ele plante, para depois ir lá regar, você cria os empreendedores de granja. Não funciona. Eu não posso fazer uma pessoa que não é empreendedora ser empreendedor. Ser um grande funcionário, um grande colaborador, trabalhar para alguém empreendedor, é uma forma de empreendedorismo. Eu tenho que reconhecer isso. Mas se o mercado tem 300 dinheiro para fazer qualquer coisa, sem nenhum critério de validação, começa a distrair muita gente achando que empreendedorismo é só pegar a semente e jogar no chão. Tem que regar, tem que arar a terra, e tem que secar, e tem que molhar de novo, e tem que ressemear. E só quem é resiliente. Agora, para quem sobrevive, não pode faltar energia. Então, o mercado, a situação poderia ser muito mais, assim, apoiar quem está conseguindo cumprir os playbooks de todas as fases.
Eu cheguei nesse patamar, atingi isso aqui, eu devia ter mais apoio para chegar lá em cima. Sim. Faltam os gaps do meio do caminho. Nós somos bons para criar empresas até 10 milhões de faturamento. Para criar empresas de 10 a 100 milhões, tem uma necessidade. Acima de 100 milhões, precisa de apoio. O ambiente ainda precisa disso. Eu sinto essa dificuldade. E eu vejo que é nisso que estou focado em movimentando os meus esforços para ajudar empresas que passaram da fase cumprir a jornada de crescimento. Para que a gente não tenha que vender todas as nossas empresas para TOTOS ou para as americanas. Porque as empresas nossas podem ser TOTOS, podem ser grandes. Perfeito, Rui. Rui, queria te agradecer. Foi uma verdadeira aula, aprendi bastante. Acho que todo mundo que ouviu aí também. Trajetória inspiradora. E tua visão sobre ecossistema, sobre empreendedorismo é fantástica. Cada vez que a gente senta junto é uma aula. E hoje a turma de casa também conseguiu aprender um pouquinho. Queria agradecer tua presença. Fica à vontade para passar uma mensagem final aí para a turma. Eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo. Porque, eu digo, conhecimento... Não é que eu saiba mais, eu tenho mais experiência. As experiências fazem parte da nossa jornada, da nossa trajetória. Quero terminar contando uma historinha que mais ou menos fala o que é a gente ser empreendedor. Quando eu fui garçom, primeiro ano que eu trabalhei, eu juntei dinheiro para comprar uma bicicleta. Eu nunca tinha tido uma bicicleta. E aí eu fui lá no Queires, na época, comprar uma bicicleta no centro da cidade de Itajaí. E meu pai foi comigo e tal. E nós compramos lá a bicicleta e o Queires entregava em casa no dia seguinte. Mas eu não quis esperar. Peguei a bicicleta e estava meio chovendo um pouquinho, nem tirei aquele plástico do selim. E o meu pai, não sei o quê, meu pai foi embora de ônibus e eu fui com a bicicleta. E eu começava a pedalar na chuva. E eu nem ficava sentado no selinho, então pedalava em pé, aquela alegria. Era um momento tão feliz, e a água batia no rosto, e eu pedalava, como se fosse assim, talvez os momentos mais felizes da minha vida foram aquela trajetória de pedalar na chuva. Chegou dentro de um posto de gasolina que ficava na esquina da minha casa, entrou um táxi, atravessou na minha frente e eu detonei o táxi, bati na porta do táxi com tudo, voei, me ralei todo o cotovelo, rasgou o selim da bicicleta, tortou o guidão, o cara do táxi correndo atrás de mim, queria que eu pagasse o conserto, e eu fugindo com a roda torta, fui para casa. Cheguei em casa todo ralado, mas numa felicidade, arrumei lá o guidão, a bicicleta ficou meio torta. Aí eu estava falando para um amigo meu, empreender é assim. Não importa se você vai quebrar a cara lá na frente em algum momento. Você vai levantar e vai dar certo. Mas aquela jornada de pedalar com chuva na cara, com vento na cara, é o verdadeiro prazer do movimento de empreender. É você chegar e ter cada passo, cada esforço ser recompensado. E a gente, no fundo, vive aquela trajetória. Não é só a chegada, não é ter uma empresa grande, é o quanto você se esforçou para chegar lá. Fantástico. Obrigado pela aula e pelo papo. Pessoal, esse foi mais um Inspirado Podcast. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!